Bem-vindo aqui para mais um vídeo que há muito tempo não fazíamos sobre análise de papéis. Hoje é dia 25 de julho de 2023 e amanhã, dia 26 de julho de 2023, será aberta a temporada de apresentação dos resultados para aquelas empresas que são do interesse aqui do canal, que estão correlacionadas com aquelas que fazem parte da nossa carteira aberta. Então amanhã vamos estar analisando o Banco Santander e os seus resultados. Mas, por solicitação no canal, vamos fazer uma prévia aqui com relação a Sanepar. Não chega a ser uma análise aprofundada como nós faremos quando da apresentação dos resultados da Sanepar, mas a gente consegue ter uma visão bastante interessante se essa é uma empresa que nós colocaríamos ou não na nossa carteira. E para fazer essa análise, eu vou me utilizar aqui do site Status Invest. Vou analisar a Sanepar, a sua ação preferencial, que é o tempo desse vídeo. Até vou dar uma atualizada aqui para ver o que acontece. Mas a ação, veja, ela está cotada a R$ 4,20. O que acontece aqui? Veja que tem um dividend yield aqui da companhia de 8,9%. Mas isso é considerando o que foi pago em dividendos nos últimos 12 meses. No canal a gente utiliza um método diferente desse. O que nós consideramos é a nossa projeção, o quanto nós estamos avançando na direção do fechamento do ano e o que significa os resultados obtidos em função dos proventos que nós estimamos que sejam pagos. Por isso, provavelmente a gente vai encontrar valores na nossa análise abaixo desse que está colocado aqui pelo Status Invest. Uma questão bastante interessante é que nos últimos 12 meses, nós estamos no mês de julho, portanto, de julho para cá, veja que a ação ela teve uma valorização significativa de 23,89%, o que, dentro de uma perspectiva futura, faz com que esse dividend yield de 8,9% ele acabe caindo. Para o ano de 2023, a Sanepar ela já pagou aqui 18 centavos. Ela o ano passado pagou 30 e também teve um valor bastante significativo, perto de 30 aqui em 2019, e os outros anos de 2020 e 2021 ficou na casa dos 20 centavos. E também para o estudo eu utilizei as demonstrações financeiras padronizadas. Veja que aqui é por conta do fechamento do ano de 2018. Eu peguei de 2018, 19, 20, 21, 22, que eu acredito deva ser este aqui, ó. Aqui também está o ano de 2022. E, por fim, o primeiro trimestre do ano de 2023, aonde vieram os dados que eu vou transportar para a tabela de indicadores que eu sempre mostro no final de toda a análise. Então veja que, de fato, não é uma análise aprofundada, é uma análise... farei isso por conta da apresentação dos resultados. Aqui eu estou com as informações trimestrais, ITR, relativo aqui ao primeiro trimestre de 2022. E o que interessa aqui para nós? Bom, primeiro vamos dar uma olhada no balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele nos dá a referência do patrimônio líquido da companhia, que é algo que realmente nos interessa para fazer a composição do nosso conjunto de múltiplos. Então veja aqui, ó, o patrimônio líquido, ele está hoje da companhia em 9,1 bi. E ele fechou o ano passado, o quarto trimestre, né, de 2022, em 8,9. Uma das coisas que me chamou bastante atenção foi exatamente o crescimento significativo do patrimônio líquido da Sanepar. Já aqui na página 6 dessa apresentação, a gente consegue ver algumas informações muito interessantes. Primeiro, a gente consegue verificar aqui, por exemplo, com relação àquela que vai ser a receita líquida da companhia no primeiro trimestre. E veja que está em 1,4 bi e cresce em relação ao primeiro trimestre de 2022, aqui perto de 50 milhões. Parece que não é muito significativo, mas nós estamos só considerando o primeiro trimestre e eu sempre acho que sempre é melhor que tu cresça, mesmo que pouco, do que evidentemente não haver crescimento nenhum. E aí que mais abaixo a gente consegue dar uma olhada no lucro líquido reportado pela companhia. Eu não avaliei o que impactou, mas veja que o lucro líquido aqui no primeiro trimestre de 2022 ele estava em 291 milhões, quase 292, e ele cresce aqui
20 milhões, indo para 319,5 só no primeiro trimestre de 2023. E agora sim nós podemos transportar os resultados que nós obtivemos para a nossa planilha de múltiplos, a nossa planilha de indicadores. Aqui eu estou utilizando como referência a Sanepar Ação Preferencial SAPR4, e nós temos dois quadros. O de cima é quando nós olhamos até o fechamento de 2022 e a partir aqui do crescimento médio composto, que é o CAGR, tanto para a receita líquida quanto para o lucro líquido, nós conseguimos fazer uma projeção do que pode acontecer no ano de 2023. Então, a receita líquida 6,1 bi, a nossa estimativa, e 1,2 no lucro líquido da companhia. E com base nisso, a gente chega numa estimativa dos proventos que podem ser pagos para o ano de 2023. Aqui você pode ver 29 centavos, quase 30 centavos, considerando essa nossa projeção. Aqui também tem um crescimento lá no final do ano do patrimônio líquido da companhia com base no que vem crescendo. E aí isso me chamou bastante atenção, o patrimônio líquido da Sanepar desde 2018 em média ao ano, crescendo aí 11,34%, o que a meu ver é bastante elevado esse crescimento. Bom, mas agora vamos pegar os resultados, esses que nós vimos agora há pouco, e com isso a gente consegue fazer uma estimativa e nós vamos aferindo, nós vamos fechando essa afirmativa até o final do ano. Então veja aqui, para a receita líquida que foi apresentada, então nós já temos aqui uma receita estimada e que ela fica abaixo daquela que nós projetamos quando do fechamento do exercício de 2022. Ela fica aí abaixo até de uma forma considerável, mas esse é o resultado do afinamento que vai acontecendo. Evidentemente que à medida que os resultados a meu julgar foram bons no primeiro trimestre e eles têm uma tendência de melhora, o que vai fazer com que esse 5,8 ele vá crescendo ao longo do ano, chegando naqueles 6,1 que nós estamos vendo na tabela de cima. Claro que essa não foi uma análise aprofundada, mas veja que o lucro líquido da companhia ficou estimado aqui em 1,2 e veja como ele é muito semelhante ao lucro líquido que nós estimamos no início do ano. Então, tanto a receita quanto o lucro, eles vão se afinando. Até tem uma leve melhorada nesse lucro líquido. Com isso, veja que diante dessa melhora, é possível que a gente verifique que também tem uma melhora nos proventos a serem pagos pela Sanepar, em torno de 30 centavos. Aqui embaixo, a gente vai ver aqui a média de proventos que a Sanepar veio pagando ao longo dos últimos 5 anos, o que dá aqui um payout de 35,7% em média, que é o que nós vamos utilizar para calcular aqueles 30 centavos. Então, em que pese os 30 centavos que nós estimamos esteja acima do dividendo médio que a companhia pague, para este dividendo médio de 0,25, o preço teto fica em R$ 4,17. Ao passo que, para os 30 centavos que nós estamos estimando, o preço teto projetado fica em R$ 5,04. Qual desses preços nós consideramos aquele que é a nossa referência? Não é o que nós projetamos, é aquele baseado no que aconteceu no passado, porque aquilo que foi recorrente no passado é provável no futuro. Então, o nosso patamar de maior aferição é, sem dúvida, o preço teto quando olhamos para o passado. Nada impede, né, que a gente chegue muito próximo desse preço teto por conta da possibilidade dos dividendos pagos. No entanto, tem algo aqui que nós precisamos considerar também. Atualmente, o preço da ação está aqui em R$ 4,20. E esses R$ 4,20, eles ficam acima dos R$ 4,17, que foi o nosso preço teto quando olhamos para o passado. Mas supondo que a companhia ela confirme e acabe pagando esses 30 centavos, veja que se você comprar a ação por esse preço de R$ 4,20, você tem a possibilidade, e aí andando na direção do fechamento de um ano, seria em julho do ano que vem, um dividend yield aqui de 7,20%, o que é acima dos 6% que nós procuramos.
Por que 6%? Veja, se você pegar aqui, ó, 30 centavos e esses 30 centavos forem divididos por 6%, então você vai chegar neste preço teto de 5,04. Então é assim que a gente calcula. Da mesma forma, se nós dividirmos os 0,25 que nós estimamos por 6%, nós vamos chegar nos R$ 4,17. Esses que estão mais abaixo aqui à nossa direita. Ou seja, confirmado o nosso dividend yield aqui de 7,20%, ele fica bem acima dos 6% que nós procuramos. No entanto, o nosso entendimento é que esses R$ 4,20 eles estão superando esses 4,17 e, portanto, no entendimento aqui do canal, a ação ela não se oferece nesse momento. E não é só a ação da Sanepar que não se oferece. O mercado está numa curva de alta, ela tem notícias inclusive confirmando que ela extrapolou ali, segundo as análises técnicas, que realmente a gente entrou no mercado de alta e, consequentemente, as ações deixam de se oferecer. O primeiro impacto, eu já disse, eu tenho vídeos anteriores que eu vou deixar aqui no final, são uma sequência de 3 vídeos, o que eu faço em mercados de alta, e evidentemente que as ações não estando a se oferecer, pode acontecer um dos seguintes fatores, né? Primeiro é que talvez ele não se confirme, mas em ele se confirmando, o mais provável é que, se houver um pagamento de proventos com crescimento subsidiário a essa elevação do mercado, significa que os nossos preços tetos começam a mudar de patamar. Então, dito isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço!